Você conhece a história do Quilombo dos Palmares? Sabia que durou quase 100 anos e teve aproximadamente 20 mil habitantes? Quer saber mais? Procure por Vida Palmarina no seu agregador de podcast a partir de 6 de abril. Uma produção, Central 3 e Janga. Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. E eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio, para mais um episódio da temporada Lado B. 10 anos chegou, hein? Chegou 10 anos de Lado B agora em agosto. A gente tá aí comemorando uma década de podcast. Cara, que incrível. Teremos novidades aí ao longo do episódio. Tá chegando aí mais um episódio no seu feed. O time tá completo, Daniel Soares está aqui comigo no estúdio, o Fagner Torres Lima e a Luara Ramos estão via internet. Hoje tá com a gente também, virtualmente, Isa Mamed, bacharel em Direito, mestranda em Políticas Públicas na UNB, ativista pelo Direito à Cidade, Tarifa Zero, Moradia e agora também candidata a deputada estadual no Espírito Santo pelo PCdoB. Isa, bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada eu, gente. Estou muito animada de estar aqui com vocês. Rosto novo na política, né? Para quem reclama que não tem renovação. A gente está sempre aqui tentando colocar pessoas jovens na política, né? Que estão aí começando, ou, na verdade, começando não. Ela vai explicar que ela já tá bem experiente, mas é uma pessoa jovem. E a gente vai tentar abordar aí, vai tentar entender o que o Espírito Santo está precisando, né? A gente que está aqui no Rio de Janeiro, temos ouvintes do Espírito Santo, temos uma correspondente do Espírito Santo, né, Luara Ramos? Boa noite, que está sempre aí atualizando a gente, mas hoje a gente vai fazer aqui um apanhadão, um programa, um episódio para tentar entender aí o que o nosso estado vizinho aqui, né, tão perto da gente, que nos deu Roberto Carlos, que nos deu Luara Ramos, embora Luara Ramos seja mineira de nascimento, mas enfim, boa noite. O atacante Sávio. Sérgio Sampaio. Carlos Germano. O Ézio era do Espírito Santo também? Ézio. Boa noite, Lu. É isso. Boa noite. Olá. Oi, Caio, Fagner, Daniel. Oi para todo mundo que nos ouve a partir de agora. E um olá especial para nossa convidada de hoje. Eu estou muito feliz de ter Isabela Mamed aqui. É bom ter uma outra voz do Espírito Santo, porque traz, né? Acho que pode trazer novas ideias também. Eu não fico sozinha com essa responsabilidade, mas é legal ter essa troca. E é isso, assim, eu vou fazer um boa noite bem rápido, porque eu acho que é preciso, até para nossa conversa aqui hoje também. É aquele boa noite que também é um abre o olho pessoal, sabe? Hoje, dia 3, começou a campanha nacional de multivacinação. Nas convenções estaduais do PT e da Federação Brasil da Esperança, o que a gente já pode observar é que a defesa do SUS, assim como a soberania e a marca Lula, né, parece que vão ser assim, estruturantes, né, da campanha nacional. Ou seja, os palanques, eles devem refletir mesmo essas pautas de uma maneira muito forte, reverberar essas pautas, né? E a extrema-direita já entendeu que perde pelo menos duas delas. Então, a gente já observa um retorno do discurso anti-vacina. E aqui no Espírito Santo já foi assim, na convenção do PL. Eu vi que outros nomes deles também têm falado do assunto, ou seja, parece uma coisa orquestrada, porque é onde eles, eu acho que podem criar esse fascínio, entre muitas aspas, né, e tentar enredar a gente também, capturar a nossa atenção, drenar a nossa energia. E eu quero já pedir aqui, fazer um apelo pra gente não cair nessa armadilha. Vamos falar do que é possível, vamos tratar do reencantamento, falando do que interfere diretamente na vida das pessoas. E eu acho que o papo aqui hoje com a Isabela tem muito a ver com isso. Espero que a gente saia com algumas boas linhas para não deixar que os canalhas continuem nos pautando. É isso, a gente... Acho que eu entendi o que você falou. Eu fui ligar o Twitter esse dia, né? Olha o velho falando aqui. Fui acessar o Twitter hoje de manhã e vi um monte de gente reclamando de um conteúdo que passou aí. E eu não tinha visto. Eu falei, tô bem de conteúdo. Aí eu abri o Twitter do lado B, aí já comecei, né, a entender de quem se tratava, enfim. Esse desgraçadinho Júnior aí. Veio forte esse papinho, né? De ressuscitar cloroquina, vacina boa noite, causando... Daniel. Boa noite. Já entrando direto no programa, né? Vacina que causou mortes, ninguém morria do coração antes da vacina, todo mundo que morre depois é porque foi culpa da vacina. E pra variar, eles estão copiando, né, os Estados Unidos, que com todos os problemas que o Trump tá enfrentando lá, né, tá, como sempre, eles investem na famosa narrativa, né? Então estão ressuscitando as fake news de pandemia e promovendo o pânico retroativo
né, com vacina e falando que as pessoas morreram porque não usaram cloroquina e ivermectina por causa da esquerda. Pois é. Isso é pra quem acha que vai ser fácil, né, a eleição. Aí tá um recadinho aí. Fagner Torres Lima, o senhor que já se falou aqui recentemente, já esteve no Espírito Santo, né, foi um habituê do Espírito Santo durante um tempo. Hoje vamos falar sobre esse estado aí, tentar entender o que tá rolando, mas você não vai há muito tempo, né, creio, pelo que eu entendi aí. Fala um pouco aí da sua experiência com o Espírito Santo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lu. Boa noite, Isa. Prazer receber você aqui. Fui muito ao Espírito Santo, mas já tem muito tempo, assim. O Espírito Santo, certamente, de quando eu fui da última vez para hoje, já é um outro lugar, um lugar diferente. Você ia para onde no Espírito Santo? Ah, rapaz, eu fui a muitos lugares, mas assim, de todos os lugares que eu fui, Vitória é disparado a cidade que eu mais conheço. Ali eu sou velho, né? Embora não pareça, mas ali entre os anos de 2001 e 2007, eu ia para Vitória praticamente todos os meses, assim, pelo menos uma semana de cada mês eu passava em Vitória, por conta do meu trabalho na época. Mas eu conheço bem ali a região, principalmente a região mais próxima aqui da divisa com o estado do Rio, né? Eu andei muito ali por Alegre, Mimoso do Sul, Afonso Cláudio, Marataízes e... Enfim, passou carnaval em Marataízes, Fagner? Não, nunca passei carnaval. Eu já conheço mais do que eu, que moro aqui. Eu fui algumas vezes ao Vital, que eu nem sei se existe mais. Ainda existe o Vital? Tem gente trazendo de volta. Foi ressuscitado recentemente, né? Pois é, eu fui algumas vezes ao Vital, acredite se quiser. Mas é isso, juventude, muitos amigos jovens e também jovem, a gente ia pro Vital. A cidade do Roberto Carlos também conheci, Castilho do Itapemirim. Rodei bastante o Espírito Santo. Deu para conhecer bastante coisa, comi muito bem. E aí vamos lá, mas eu acho que de lá para cá já mudou muito, né? Estamos falando aí de quase 20 anos. Então, acredito que a gente tem coisas boas para poder falar sobre o Estado no programa de hoje e coisas não tão boas que a Isa pretende melhorar com as propostas dela. Então, vamos lá. É o que eu falei, né? Espírito é engraçado, né? O carioca tem isso, né? Se ele fala em Minas, né? Foi pra Minas, né? Tem 800 cidades em Minas. Fulano foi pra Minas. Vale desde Juiz de Fora até Diamantina, sei lá o que. Não, foi pra Minas. Eu falei que foi pro Espírito Santo, tive que complementar, né? Quais locais eram. O Espírito Santo é 10% de Minas, né? Então fica parecendo pra gente aqui que se Minas é uma coisa só, imagina o Espírito Santo. Mas não é, não. Gente, antes da gente falar aqui, entrar no nosso tema, né? Eu tenho um recado pra você que tem que sair de casa com o seu bebê. Você sabe que é preciso ter segurança e conforto para a cria, e liberdade e autonomia para você. É para te ajudar neste momento que a gente indica a Dona Chica Slingeria, sejam nas grandes viagens ou nas pequenas saídas. Os slings e carregadores de bebê da Dona Chica facilitarão a sua vida, garantindo mobilidade para mamães e papais e bem-estar para os pequenos e pequenas. Então, visite a loja lá, donachicasling.com.br, e ganhe 10% no cupom Lado B. Se a compra for no Pix, você ganha mais 5% de desconto. Bom presente aí pro Dia dos Pais, né? Tá chegando aí o Dia dos Pais. É um bom presente. Use o cupom Lado B lá em donachicasling.com.br. Conheça também o Instagram, @donachicasling. Outro recado, esse é um recado de comemoração, né? A gente colocou aí, né? Dia 27 de agosto. Já podemos anunciar que dia 27 de agosto vai rolar o Boteco Lado B 10 anos na Casa Porto. É um evento que a gente vai fazer gravação, né, de um podcast, de um episódio do podcast especial de 10 anos do Lado B na Casa Porto, a partir das 6 horas de quinta-feira, dia 27 de agosto. O que pega é o seguinte, a inscrição será gratuita, só que os lugares são muito limitados. A gente vai fazer o seguinte... A gente vai colocar primeiro para os nossos apoiadores do Telegram, pessoal do Conselho Editorial. A partir de R$20, você pode, inclusive, se você quiser ser agora, vou tentar ir no Boteco. Já entra aí, R$20, já vai entrar no Telegram, já vou te jogar lá no Telegram. E a gente vai pegar aí o primeiro lote, né, a primeira leva das inscrições lá no Conselho Editorial do Telegram, tá, gente? O evento é um evento que tá com
o Lado B com parceria com a Fundação Hashball. A Hashball tem esse projeto, né, de Bolteco, que foi um nome que eu achei bastante interessante, espirituoso, né, que é a Ball levando aí os debates que a gente sempre faz, né, podcasts que a Ball apoia, para os botecos e bares da cidade. Então, Bolteco, Lado B, 10 anos, dia 27 de agosto, a partir das 6 da tarde, tá, gente? Ou 6 da noite, né? 6 da noite, né? 6:01. Então, seguinte, vamos abrir os primeiros dias para apoiadores do Telegram. O pessoal que tá apoiando no Telegram tá nos ouvindo agora. Nesse momento, eu já vou jogar o link lá no Telegram. Se você não é apoiador, venha, né? Vai lá em apoia.se/Lado B do Rio. Tem as faixas de 10, de 20, de 50 e de 100. A faixa de 10 não dá direito ao Telegram, tá, gente? Porém, depois que esgotadas as tentativas, os dias para apoiadores do Telegram, a ideia é que a gente abra para apoiadores da faixa de R$10 que não estão no Telegram, tanto no Apoia-se quanto na Aurelo. Então, a ideia é que a gente primeiro jogue para o conselho editorial do Telegram, que são as pessoas mais fiéis ali ao Lado B, depois para apoiadores em geral, depois, se houver vagas ainda, para ouvintes do Lado B, via link aqui que a gente vai colocar nas próximas semanas no podcast. E aí sim, se restar, que eu acho bastante improvável, a gente abre para o Instagram, que é onde a gente tem aí a maior parte de seguidores. E nem todos são ouvintes regulares do Lado B, por exemplo, né? Então, quer garantir a sua vaga, vai ter que correr mesmo assim, porque as vagas são limitadas, a gente tem mais apoiadores do que vagas, embora muita gente que não more no Rio de Janeiro, não vai poder estar no dia. Muita gente que não mora no Brasil, inclusive. Então, assim, a gente calcula que com o conselho editorial a gente consiga preencher uma parte das inscrições, tá, gente? Vai ser na Casa Porto. Quem é ouvinte do Lado B do Rio de Janeiro há mais tempo vai lembrar do mega evento que a gente fez na cervejada de 2019 na Casa Porto, né? Na época... Grande noite, aquela noite ali, pô, que a gente bebeu e comeu. E enfim, falou mal de um monte de gente, né? 2019, um ano complexo pra gente. E a gente volta aí pra Casa Porto, dessa vez pra gravar um episódio. Terão convidados, né? A gente tá fechando ainda com os convidados, mas convidados que já passaram por aqui, inclusive pessoas que, enfim, têm uma intimidade com a gente, tá? E a gente vai ter lá uma gravação de um podcast, de um episódio. Depois, antes e depois da gravação do podcast, a gente vai beber, tomar uma coisinha, comer uma comida da Casa Porto, que é muito gostosa, e a gente fica aí pra confraternizar também, tá? Então já fica aí a dica. Se você quer garantir a sua vaga, correr aí pra garantir sua vaga, já vem aí em apoia.se/Lado B do Rio, R$20, tá? A partir de R$20 você entra no conselho editorial, então chega logo aí pra tentar garantir o seu lugar. Também a gente fez recentemente aí o sorteio para apoiadores, né? É isso também. Se chegar, vai também concorrer ao sorteio para apoiadores que a Boitempo patrocina pra gente. Então a gente fez aí semana passada sorteio de 8 livros. E aí tá aqui os sorteados, tá, gente? Wagner Guimarães de Freitas, Eduardo Bicudo, Lucas Gonçalves, Jamile Pinheiro, Anderson Davi Gomes dos Santos, Vitor Moreto, Débora Carvalho Teles e Alexandra Leitão. Desses 8, 4 já responderam lá no e-mail, né? Então, por favor, vejam seus e-mails aí de cadastro no Apoia-se ou na Aurelo, ou então entre em contato com a gente aí no nossa rede social, que a gente confirma aí e vocês dão os dados pra gente fazer o envio dos livros da Boitempo, tá, gente? Você também pode ajudar a gente mandando um Pix. Olha aí, olha, gente, tá aniversário, né? Nada melhor que o quê? Um Pixzinho de presente de aniversário. Então, faz um Pix aí de quanto você puder pra gente de aniversário, ladobdorio@yahoo.com, ladobdorio@yahoo.com. A gente vai gostar bastante de receber um Pix de aniversário pra gente poder tomar uma lá na Casa Porto, né? De repente é o dinheirozinho pra gente tomar umazinha lá na Casa Porto no nosso evento. Então faz o Pix aí, tá, gente? Lembrando ainda que a gente tem o cupom, né, da Boitempo, lá do Boi20 no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br. Esse cupom dá 20% de desconto em cada compra lá do Boi20. A gente também recebe comissão, tá? Então, mais uma forma de ajudar a gente. E também tem o cupom na Camisa Crítica, camisacritica.com. Lá o cupom é o lado B. Você tem 10% de desconto e a gente também tem comissão. Então, você tem como ajudar a gente aí no Lado B 10 anos de várias e várias formas. Além, claro, compartilhando, ouvindo, dando like, indo nas nossas redes sociais,
comentando. Cara, tem um monte de jeito de ajudar a gente. 10 anos, gente, não é pouca coisa não. Pensa aí se o teu podcast favorito alternativo, independente, tá há 10 anos, né? Vocês vão ver que são poucos, né? São poucos que chegam aos 10 anos. Dá essa moral aí pra gente, ajude a gente a fazer aí um ano. Falta aí 4 meses pra acabar o ano. A gente ainda quer fazer mais coisa, a gente pretende fazer mais coisa, a gente está engatilhado outras coisas, outros eventos, outras cervejadas, enfim. Então ajude a gente nesse lado B 10 anos. Bem, feito esse recado, essa série de recados, agora vamos começar com a nossa convidada. E aí, Isa, eu quero começar pelo começo, que eu acho que a gente tem a oportunidade de tratar do Espírito Santo como poucas vezes a gente consegue ter, né, aqui. Embora, como eu brinquei, né, a gente tem uma correspondente, a Luara tá sempre dando um jeito de atualizar a gente aí no território capixaba, mas o nosso podcast, afinal de contas, é baseado no Rio. Nossos ouvintes são majoritariamente do Rio, tem em todo lugar do Brasil, tem no Espírito Santo também, mas é majoritariamente do Rio, muito São Paulo, muito Minas. Então são pessoas que não necessariamente estão a par do que está acontecendo no Espírito Santo, que é um estado menor ali do Sudeste, né? Então tem toda a questão geográfica também, tá ali encavalado entre Bahia, Minas, enfim. Queria que você explicasse pra gente uma das suas pautas da vida, da sua militância, é o direito à cidade. Então eu queria que você explicasse pra gente, assim, por que você considera essa pauta tão importante considerando o contexto do Espírito Santo atual. Olá, gente. Boa noite mais uma vez. Primeiro, parabenizar pelos 10 anos lá do B. É incrível estar aqui nesse mês de aniversário e debatendo um tema que é muito, muito caro para mim. Como você apresentou, eu estou construindo aí a pré-candidatura, quando escutarem esse podcast, talvez já na candidatura. E quando eu falei que eu faria num debate estadual direito à cidade como tema-chave, todo mundo me olhou e perguntou, mas isso não é um tema de vereador? Esse não é um tema de prefeito? Por que discutir direito à cidade nessa conjuntura eleitoral? E pra mim faz todo sentido, porque a minha trajetória ela começa dentro de um ônibus. Pra quem não conhece o Espírito Santo, Vitória, que é a nossa capital, é uma ilha, e existe a Grande Vitória. Então, a periferia da Grande Vitória, que alimenta a Vitória todos os dias, e depois as pessoas se deslocam, fazem grandes percursos, porque morar em Vitória é quase um luxo para alguns. Muitos trabalhadores vêm para cá, e como a gente tem aquele conceito, né, de cidade-moradia, Vila Velha, Cariacica principalmente, se colocam nesses lugares. E eu cresci num desses espaços, que foi Fio Rosa. E o meu deslocamento para encontrar uma escola pública que pudesse me dar uma oportunidade de entrar na única universidade pública do estado, porque é isso, né? O Espírito Santo também só tem uma única universidade pública. Então, quando estava indo para o ensino médio, meus pais decidiram me colocar numa escola pública de maior qualidade. E essa escola pública de maior qualidade estava na capital. Então, para me deslocar, eu precisava acordar muito cedo, 4h30 da manhã, até chegar na escola, correndo o risco de chegar atrasada e não entrar na escola. Então, esse percurso ele me fez criar uma consciência de que por que algumas pessoas precisam acordar tão cedo para um direito básico, como estudar, e algumas outras pessoas não, né? Então, o direito à cidade apareceu para mim muito nova, aos 13 anos de idade, como uma dinâmica da moradia e da mobilidade. Eu não sabia que isso era direito à cidade, e quando eu entrei na escola, eu comecei a fazer uma série de atuações. Isso me levou a conhecer o que é os movimentos sociais, o que é o movimento estudantil, e eu nunca abandonei isso, porque conhecendo a luta, principalmente do movimento de moradia, e eu sou de 97, né? Então, quando eu falo que eu tinha 13 anos e eu entrei no movimento social, eu estava em 2013, justamente nas jornadas de julho, que estava discutindo mobilidade. Então, para mim, não era só o preço, mas também o deslocamento. Porque que se deslocar num estado, como você disse, pequeno, com uma dinâmica tão específica, era tão difícil para a maioria dos trabalhadores e de famílias de trabalhadores como eu vim. O Espírito Santo ainda não superou a concentração, principalmente de direitos e de garantias que tem na capital. Você olha hoje os últimos indicadores de Vitória, é conhecida como a capital com os melhores indicadores de vida para se viver. Mas ao mesmo passo, é o metro quadrado, a capital com o metro mais caro para se morar. Então, esse debate, para mim, ele aparece justamente aí. Por que a qualidade de vida em alguns lugares, ela é tão boa para alguns, permite envelhecimento, permite criar filhos, permite acessar saúde, educação, e para outros, principalmente na periferia, e aqui no caso uma periferia são até mesmo municípios periféricos, é tão difícil. Se isso acontece na dimensão da Grande Vitória, que já é mais urbanizado, né, enfim, nas últimas décadas, no interior do estado, assim conhecido, isso ainda é pior. Então, eu defendo o direito à cidade como uma bandeira
numa disputa estadual, porque o estado, essa abstração, ele é um conjunto de várias cidades. E se só uma cidade tiver indicadores de qualidade de vida, a gente continua passando de geração em geração a pobreza, a miséria, a vulnerabilidade, enfim. E algumas famílias, como o Espírito Santo é conhecido também, continuam passando de geração em geração suas riquezas. Interessante você falar sobre isso, Isa, porque é uma das coisas que a gente ouve muito aqui, pelo menos eu ouço muito, né? Sobre a qualidade de vida de Vitória. Eu ouço, sempre que a gente vai falar de Espírito Santo, as pessoas que eu conheço, que moram, ou que, enfim, que já passaram, fala sobre a questão da qualidade de vida, de Vitória mesmo, você explicou, né? Os índices estão aí, estão postos, mas como isso é elitizado, né? E no fundo, isso acontece muito no Rio de Janeiro como um todo, né? No Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, né? Essa coisa do bem viver, do viver bem e tal, normalmente isso tem um corte de classe muito posto. Agora você falou uma coisa que chocou a gente aqui no estúdio, né, Daniel? Não tem universidade estadual no Espírito Santo? Acabei de aprender isso. A gente ficou aqui, só tem uma universidade pública. Então, o curso que eu fiz, por exemplo, que é Direito, só tem um curso de Direito público para o estado inteiro. Então, quando eu fui para o vestibular, eu era de um bairro periférico, disputando uma vaga contra a elite do judiciário, né, que seus filhos estudam ali. Então, para mim foi muito chocante, inclusive, quando eu entrei na universidade pública, e ali eu conheci pela primeira vez pessoas de fato ricas. Assim, pra mim foi um choque. Pra eles também, provavelmente, pra mim. Então, assim, o Espírito Santo, ele é tão geograficamente posicionado, que é onde estão pessoas de baixa renda, onde está a classe média e onde está a riqueza, que a gente não se encontra no estado. Eu falo que o único espaço realmente democrático hoje do estado que ainda existe é a praia. Quando privatizarem a praia, acabou. É a praia e a universidade pública. A elite e os filhos dos trabalhadores só se encontram nesses únicos dois lugares. Maravilha. Eu não sei se, antes de fazer a pergunta, só fazendo um comentário para a Isa confirmar, eu não sei, inclusive, se isso mudou, mas na época que eu ia muito ao Espírito Santo, era comum os capixabas amigos, os capixabas e as capixabas amigas com quem eu andava, se referia a Vitória como um mini Rio de Janeiro, assim. Todo mundo falava, Vitória é um Rio de Janeiro em miniatura e tal. E a gente tem muito disso aqui também. É óbvio que existem os espaços de democratização, e você citou a praia, aqui também a praia é um deles, por mais que tentem impedir, mas aqui também tem esses espaços que a gente considera que é um apartheid mesmo, né? Lugar que você vê que é o lugar do rico viver, e que o rico não tem contato com o pobre, não tem esses problemas que a gente vê no telejornal, por exemplo, de tiroteio e etc., que a ampla maioria da população carioca e fluminense vivencia. Existe uma elite aí de 2%, de 5%, que nunca ouviu um tiro na vida, um barulho de tiro na vida, né? Enquanto outros lugares você escuta tiro todo dia, praticamente toda hora. Então, eu não sei se isso mudou, mas quando eu frequentava a Vitória, isso era um discurso comum, assim. Vitória é um mini Rio. Se mantém, principalmente porque acho, além de falarem isso, tem outro debate que aparece, que é o capixaba não tem identidade cultural. Muita nossa identidade é construída a partir da experiência Rio de Janeiro e São Paulo e até mesmo Brasília. Eu vou falar sobre mim. Talvez Espírito Santo e alguns outros poucos estados, as pessoas tenham 2 times de futebol. Porque eu torço pro Vasco e sou Rio Branco. Porque aqui a nossa experiência, inclusive de estádio, de futebol, ela foi muito inspirada pelo o que era a experiência de futebol do Rio. E até hoje, isso tá muito, muito dado, assim. Como eu estudo muito mobilidade, eu estava estudando sobre a questão, como surge, né, o sistema de mobilidade capixaba, a história dos bondes é inspirado fortemente no que foi a experiência do centro do Rio com os bondinhos, isso vem pra cá depois, pra tirar, enfim. Então, toda a nossa experiência de cidade tá muito pautada pelo que era até então a capital e depois transferida pra Brasília, mas Vitória tem um processo de urbanização muito recente, né? Eu lembro que meus avós me contavam que meu avô, ele era da construção civil, ele teve que escolher, seria para Brasília, para a construção civil de Brasília ou de Vitória. Porque Vitória teve o processo de aterramento, o processo de expansão das suas zonas, principalmente de mangues, enfim, para construir mais espaço na ilha, né? Faz muito pouco tempo. A gente tá falando assim, depois dos anos 50. Então, a gente ainda tem um desafio, por exemplo, de ter uma outra universidade. Onde vai construir outra universidade? Onde vai colocar um metrô? A gente não tem metrô. Então, assim, quando eu tô falando de mobilidade, a gente não tem nenhum trem. As nossas malhas ferroviárias praticamente abandonadas. Nosso único deslocamento ainda é carro e ônibus. Agora a gente tá trazendo as motoquelétricas,
elétrica, assim conhecidas, e a bike, também uma cidade, falando de Vitória, mas a Grande Vitória, que tem uma dificuldade muito grande de pensar ciclovia e pensar um sistema de mobilidade estadual. E o Rio de Janeiro, por mais que a gente se experiencia muito na referência cultural, na referência de desenvolvimento também, né? Muitos debates políticos que surgem aí chegam aqui depois com uma certa dificuldade. Eu vou dar um exemplo, porque eu escutei recente, né, que vocês conversavam sobre a última entrevista com o Freixo, pelo menos a última que eu vi, né? E ele fala sobre CPIs, assim. Aí eu parei para investigar qual foi a última CPI da Assembleia Legislativa no Espírito Santo. Qual foi o último processo de mobilização pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo que causou um convite público mesmo pra galera participar do que são os debates políticos ali, né, do legislativo. E eu não encontrei. Então, assim, a gente tem uma dificuldade também de fazer um processo de uma luta pelo nosso próprio território. A gente é muito pautado pelo que vem de agendas fora do nosso espaço. E eu como eu falei, estou formada em Direito, faço mestrado em Políticas Públicas, não tenho uma tese sobre isso, mas eu acho que muita da nossa apatia política, como muitos capixabas falam, está atrelada a essa não identificação do que é nossa identidade. Porque a pessoa só pode lutar por aquilo que ela se identifica, né? Se não me identifico quanto capixaba, por algo que vale a pena, não com a história do meu território, eu não sei nem a história do meu estado, parece que a gente não tem vontade de lutar por isso. Mas eu também acho isso um erro, tá? Vou fazer um breve parênteses. Porque o Espírito Santo é marcado por várias lutas de resistências que foram apagadas pela história da colonização. O nome Vitória, inclusive, eu não sei se vocês sabem por quê. Não sei. Vitória, isso tá no site da prefeitura. Vitória é o extermínio dos indígenas botocudos pelos portugueses. O V de Vitória é pra marcar isso. É pra marcar que existe um vencedor e existe um derrotado. Quem foram os botocudos? Os indígenas conhecidos pela maior resistência contra a coroa. A gente não vai encontrar museus falando disso, a gente não vai encontrar pessoas falando disso. Mas é muito interessante porque, de maneira observativa, assim, né, observando, você vai percebendo que isso está na nossa cultura. Quando você encontra Vitória, que é essa cidade que tem o nome de Vitória, e os bairros da elite, né, chamam Praia do Suá, Praia do Canto, bairro República, que a República é cheia de nome de ditador nas escolas, enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Você vai para os bairros de periferia de Vitória, que é geograficamente menor, você vai ver nomes como Nova Palestina, Joana d'Arc, Resistência. Então, de alguma maneira, a gente tem uma memória, só que essa memória, ela não é contada. E numa guerra, a primeira coisa que se faz é convencer que um lado foi derrotado, né? Então, o Espírito Santo sofre de um apagamento muito forte da sua história de resistência. E eu atrelo muito isso à nossa apatia política. Uma apatia que ela é real, mas que ela não é por um desejo, mas sim por um projeto mesmo que tem sido vencedor até o momento e a gente está lutando para reverter. Perfeito, Isa Luara. Interessante ouvir você falando, Isabela. Primeiro, começar dessa última parte, né? Dessa coisa da apatia política, ou de uma suposta falta de identidade capixaba. Eu vim do interior de Minas, mas Minas que tem uma coisa muito forte com a própria identidade, ou quase identidades, ou até com também um apagamento de uma identidade mais ao norte, ali, perto de nós da Bahia, mas o centro-oeste mineiro, a própria capital, né, BH, existe uma coisa muito forte ali desse, um bairrismo do bem, que eu chamo, mas não sei se é tão do bem assim, porque eu cheguei aqui também com essa visão do capixaba, né, como falam até que capixaba não tem sotaque, né, e tá aí cercado por estados com muita personalidade, mas ao longo da minha vida aqui, hoje não é uma apaixonada pelo Espírito Santo, eu percebo que isso que você falou realmente, eu acho que sintetiza bem, um projeto, essa apatia, não é uma coisa real do povo, até porque se a gente pegar os movimentos de 2013 mesmo, porque eu sou um pouquinho mais velha que você, então eu participei de assembleias na UFES, né, naquele contexto, da própria ocupação da assembleia, né, que teve uma ocupação dos estudantes na assembleia que acabou derrubando no primeiro momento o pedágio, né, da terceira ponte, a cobrança do pedágio, depois foi restabelecido, mas o pedágio da terceira ponte aqui, pessoal, para quem é de fora, não conhece o Espírito Santo, ela liga Vitória a Vila Velha, ou Vila Velha a Vitória, né, nesse também contexto da ideia de cidade de moradia, né, Isabela, cidade dormitório, cidade de moradia, enfim, e é um símbolo, né, é um símbolo também de uma cobrança que, na ideia da gente que participou daqueles movimentos ali, que começou também por causa da mobilidade urbana, mesmo sendo uma pauta importada não é por 20 centavos, né, do movimento lá pelo Passe Livre de São Paulo, encontrou aqui essa força regional também, então teve desdobramentos muito interessantes, como esse que eu falei da Assembleia, e também eu me lembro que nas assembleias da UFES,
uma das pautas era justamente a criação de uma universidade estadual. E como, né, passado esse tempo todo, ainda não temos uma universidade estadual no Espírito Santo. E aí eu queria já trazer para a minha pergunta, né, além do Tarifa Zero e do tema da mobilidade urbana, a sua trajetória é muito interessante, né? Você atuou na Secretaria da Juventude, no Ministério da Igualdade Racial, se não me engano. Eu sei que parece bem evidente que todas essas pautas se encontram, mas tem alguma coisa que você, né, com a sua experiência, você observou de novo nesse debate sobre jovens, direito à cidade, combate ao racismo, e que fez com que isso se tornasse o tema central da sua campanha até o momento? Obrigada pela pergunta. Estava pensando como é que eu ia explicar isso, né? Porque eu começo aos 13 anos militando no Espírito Santo, principalmente no movimento estudantil. Na universidade, eu entro para o movimento de moradia nas ocupações urbanas, passo pelo Conselho Gestor da Grande Vitória e vou lutar pela questão da mobilidade e escolho fazer meu TCC no meu bacharel em Direito para Direito da Cidade. Então, eu fiquei sempre muito próximo desse debate. Só que quando eu me formei, eu me deparei com uma coisa. Eu não tinha feito network no curso, porque eu estava envolvida em outros projetos de mobilização, né? Como eu falei, o curso do Direito, todo mundo ali já se conhecia, uma grande parte. E eu tinha acabado de chegar. Falei, gente, não foi vestibular, não? Teve? Porque todo mundo aqui já mora no mesmo prédio. Enfim. E aí, quando eu me formei na pandemia, meu primeiro emprego foi ser call center, num banco que vocês conhecem, recentemente pego pelo Banco Master, o Bank. E não só eu, vários amigos meus foram trabalhar de caixa mesmo, né, telemarketing. Então, assim, eu com uma graduação na única universidade pública do estado, em Direito, estava trabalhando de 3 à meia-noite, atendendo meus clientes para o Bank. E eu não tenho um pingo de vergonha dessa trajetória, porque ali eu percebi que não bastava só o caminho da educação, porque vários amigos meus da universidade estavam trabalhando ali porque tinha um ticket de alimentação interessantíssimo e porque todo mundo estava se desafiando a viver uma vida independente. E o aluguel cobra mais alto do que qualquer outra coisa, né? A necessidade de construir um teto, pagar comida, de fazer mobilidade. Nesse processo, eu recebo um convite para ir para o governo, vou para a Secretaria da Juventude, e para mim foi incrível. Eu cheguei em abril no governo de 2023. Eu que estava, no dia que o Lula ganhou, trabalhando, atendendo pessoas, não podia nem comemorar a vitória do Lula naquele dia, recebi o convite para entrar pela porta da frente do Palácio e reconstruir a Secretaria Nacional de Juventude. Foi um processo muito importante porque eu aprendi mais o conceito de política pública. Aí eu tive contato do que é política pública, o papel da política pública. No dia que eu cheguei no governo, foi o dia do atentado à escola, se eu não estou enganada, em Santa Catarina. Então, 2023 foi um boom dos casos de violência extremista nas escolas. E o primeiro projeto que eu pego foi esse. Foi, cara, que loucura, né? Eu sempre fui da questão da moradia, agora eu vou para um tema da infância, da juventude, internet, essa nova dinâmica do que é ser jovem no Brasil. Vou estudar mais sobre o conceito de juventude. Eu sou uma das organizadoras do Plano de Juventude Negra Viva, então participo das caravanas participativas no Brasil e vou conhecendo o Brasil, né? E recebo o convite para ir para o Ministério da Igualdade Racial. Lá, eu continuo no Plano de Juventude Negra Viva, só que eu continuo em 2 programas do governo Lula, que é o Camisa Africanos e o Observatório de Africanidades, que é um projeto que leva a Lei 10.639, né? Que obriga as escolas a darem o ensino da questões étnico-raciais nas escolas de base, e eu trabalho com cooperação internacional. Então, tipo assim, política pública, cooperação internacional, igualdade racial, juventude, foi uma experiência muito nova. Só que toda a minha experiência em Brasília, de estar em Brasília, de manter eu vim para o Espírito Santo apenas 2 vezes, né, em um ano. Todo mundo que estava lá de jovem estava se desafiando a lógica do aluguel, eu pegava ônibus, eu pegava metrô. Brasília também é uma cidade muito desigual, né? Então eu via muito da experiência. Eu conhecia Brasília, mas eu não conhecia o DF. Muita gente conhece Vitória, mas não conhece o Espírito Santo. Então eu me deparei muito com isso. Mesmo eu trabalhando com juventude, quando eu ia encontrar a juventude, eu via que periferia em qualquer lugar. Então, os desafios de lutar pela igualdade racial com a juventude é o desafio do aluguel, é o desafio do sonho da casa própria, é o desafio da educação, da mobilidade, da segurança pública, que vai ser puxando, né, um fio da história. Acesso à cultura também, né? Acesso à cultura, democratização, acesso a direitos, enfim. Tudo isso foi puxando um fio que eu percebi que eu era o público-alvo daquela política, meus amigos eram o público-alvo daquela política, e o direito à cidade, que é isso que eu trago mais da defesa do Milton, né, que é a reforma urbana, ela é a chave para discutir principalmente a juventude urbana. O campo, eu tive mais contato com esse debate quando eu estava na SNJ, inclusive com um grande amigo que sei que o Lara conhece, com o Miguel Intra, que
participou muito desse projeto, mas principalmente a juventude urbana tem desafios de como vai pagar as contas, do custo de vida, né? Então, isso do custo de vida me saltou aos olhos. Então, quando eu recebo o convite para voltar para o Espírito Santo para fazer campanha, eu me deparei com o meu próprio desafio. Eu não tinha casa para morar também. O que eu estava defendendo para as pessoas, eu achei, quando eu estava no governo, que eu ia fazer uma campanha para a juventude, geração Z. Eu faço mestrado em políticas públicas, mas é com ênfase em infância e juventude, né, na UNB. Então, eu estava muito nisso da geração Z, nas redes sociais, nessa construção de políticas públicas. Eu tinha desenhado, inclusive, uma campanha muito parecida com a do Guilherme Cortez, do São Paulo, né? Eu estava muito naquela linha ali. Só que quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, não é isso. O desafio aqui é um passo anterior. O jovem aqui está correndo atrás de acessos básicos para o seu pequeno salário caber na conta do mês. Então, não teve como fugir dessa categoria que eu já conhecia, mas que eu tentei ampliar para as experiências que eu tive no governo federal. Isa, eu inclusive quero fazer um comentário e depois fazer a pergunta em cima do que você falou. Você estava falando do massacre, né, dos portugueses com os índios botocudos, né, que hoje estão muito associados aos aimorés e os borum, né, que também são associados aos krenak. Digo isso porque trabalho na área de meio ambiente, tem muita relação com o povo originário quilombola, então sei um pouquinho dessa... Não sabia desse detalhe da história, mas conheço um pouco da história dos indígenas aí, principalmente do norte do estado. E aí você estava falando sobre essa questão do massacre e me lembrou de um outro caso que também pode ser associado a isso que você falou, né, que é a história contada do ponto de vista de quem venceu, né? Para quem não sabe, não lembra, eu tive a oportunidade de ler esse livro, foi o primeiro livro que eu li na minha faculdade, né, por ordem de um professor da faculdade, o livro Araceli, Meu Amor. Araceli foi uma menina que foi drogada e assassinada nos anos 70, se não me engano. 2 pessoas foram acusadas de família muito tradicional, inclusive uma delas dá nome a uma das principais avenidas ali do bairro de Camburi, né, que é a Avenida Dante Michelin. Então, só para a gente traçar, né, essa história também tem relação do que você está falando, né? O nome da avenida, por exemplo, se permanece até hoje. Inclusive, se não me engano, teve um movimento para mudar o nome da avenida para Avenida Araceli e tal, um movimento que acabou não passando. Mas, enfim, minha pergunta não era sobre isso. Se você quiser também falar sobre isso, fica à vontade, mas minha pergunta não é sobre isso. Minha pergunta é como eu trabalho com meio ambiente, queria puxar um pouco a sardinha para o meu lado, e eu acho que você que está pleiteando a posição de deputado estadual, eu acho que tem, muito provavelmente, vai ser obrigado, se elegendo e tomando posse, vai ser obrigado a lidar com isso, porque é um tema muito importante no estado do Espírito Santo e Minas Gerais também, mas enfim, você como é do Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, que é a mineração. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade da mineração e a influência que a mineração tem sobre a sociedade no estado do Espírito Santo, na população capixaba, e se você se elegendo deputada, você como possível deputada, como formada em Direito, como que você vê a sua atuação, como que a sua atuação pode impactar no sentido de reduzir os impactos, né? Já visto que nos últimos anos a gente tem visto essa boiada passar, e embora o governo federal nos últimos 4 anos aí tenha conseguido reduzir, por exemplo, índices de desmatamento e etc. e tal, a gente sabe que esse é um tema urgente e a mineração é um eixo que produz muito impacto na vida das populações, as populações ali que ficam no entorno dos rios, enfim, as populações originárias, os ribeirinhos, etc. e tal. Queria que você falasse sobre isso. Inclusive, muito bom você trazer essa referência, porque a primeira vez que eu escutei sobre esse caso foi através de uma grande banda capixaba, Dead Fish, o caso Araceli. Então, como a gente também vai colhendo e se conhecendo através de vestígios que vão deixando pra nós, né? É difícil conhecer a história capixaba mesmo na íntegra, assim, porque usa essa palavra mesmo, muitas famílias, e na verdade são pouquíssimas famílias que têm um controle de grande parte do sistema, das condições produtivas do Estado. E aí que a gente entra num outro elemento, que é o desenvolvimento capixaba. O desenvolvimento capixaba, ele é marcado por uma ausência de participação social muito forte. O Espírito Santo não é um estado como o Rio, né, que tem grandes polêmicas, enfim, dificuldades em pensar a questão
do executivo, como esse executivo polêmico, né, envolvendo grandes escândalos, enfim. O capixaba tende a pensar um executivo um pouco mais moderado, com essa questão de gestão, com essa questão de orçamento, contas que fechem, tudo. Só que é um desenvolvimento que privilegia não uma soberania nacional, não um desenvolvimento que prestigia a manutenção das nossas tradições locais. A mineração não está só prejudicando o meio ambiente, como você muito bem traz, né? Ela envolve diretamente uma série de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas que estão ao longo desse caminho. Existe uma luta muito grande dessas comunidades, mas a gente se esbarra numa discussão sempre muito econômica do processo, né? O Espírito Santo é um estado conhecido por essa questão econômica. E eu atrelo isso à ausência de um projeto de desenvolvimento que, de fato, oriente uma alternativa. E por que eu digo sobre alternativa? Quando a gente discute agora, por exemplo, IA, a gente tem 2 projetos de IA sendo apresentados. Mas todo mundo coloca IA no mesmo bolo. A gente tem um projeto de IA, que é o projeto chinês, e a gente tem um projeto de IA dos Estados Unidos e outros países do norte. O desenvolvimento, ele tá no mesmo lugar, assim, né? A gente precisa criar postos de trabalho que a galera saia da universidade e não vá depois trabalhar como eu fui trabalhar no call center. A gente precisa que nossos engenheiros tenham vazão, que nossa produção intelectual, enfim, que nossos professores sejam valorizados. A gente precisa de um estado que tenha um investimento muito forte, mas aqui é muito orientado para um desenvolvimento muito exploratório, assim, né? A mineração. A gente é um estado que importa não só o minério, mas o eucalipto aqui também é uma questão muito forte com os indígenas, porque é um tipo de indústria muito violenta com o lugar onde ela está posicionada. Só que, ao mesmo passo, é difícil discutir isso quando a nossa riqueza está sendo concentrada nesses tipos de investimento e de construção econômica. Então, a gente precisa logo desenhar qual que é a alternativa a esse projeto, porque senão fica difícil fazer, inclusive, o debate público. Porque a galera fala, você vai tirar as únicas indústrias que estão dando um salário acima de 4 mil? Vocês vão tirar os únicos postos de trabalho bem remunerados pra galera desses locais? E aí parece que quem é quilombola, indígena, quem defende a nossa soberania, parece que é contra um Estado rico. E não é isso, né? É qual alternativa que a gente vai ter ao modelo econômico. E para isso, para mim, está bem claro que é um projeto de participação orçamentária e nesse novo ciclo que a gente está... Muitos intelectuais aqui no Estado, também muita galera da política dessas eleições fala de um novo ciclo de desenvolvimento capixaba. O que vai ser esse novo ciclo de desenvolvimento capixaba? No que ele vai ser economicamente referenciado? No minério, no ferro, no mármore, no eucalipto? Ou a gente vai pensar em construir, olhar para os nossos países vizinhos, né, não tão vizinhos assim como a China, e pensar outras tecnologias, outras formas de criação de postos de trabalho que sejam diferentes, né? Porque é isso, a gente manda daqui o minério bruto para criar riqueza lá fora. Depois a gente compra ele. Então, eu não sou economista, tá, gente? Eu pretendo fazer esse debate, inclusive, de maneira mais séria, trazendo a sociedade capixaba como um todo para debater isso. Porque isso fica muito reservado a pequenos grupos. A universidade hoje, no caso Mariana, por exemplo, é uma das únicas instituições que ainda investiga qual que é o dano em longo prazo do que é o rio para a sociedade capixaba. Não temos outros espaços que ainda têm um compromisso sério com a ciência e com a verdade do que é os impactos desse desastre ambiental. Como a gente só tem uma universidade, é uma sobrecarga muito grande, inclusive. Eu acho que a gente aqui falta um processo de fato de mobilização. Eu fiquei pensando muito nisso quando eu escutava o Freixo falar sobre o território do Rio, que envolva o legislativo mais nessas pautas, que abra um processo de escuta pública, que chame especialista, que se paute em gente nacional e em experiências internacionais, porque o Espírito Santo é conhecido por ter um caixa que fecha. E não só fecha, a gente tem um fundo soberano aqui, que inclusive rende. Então, dá para pensar um outro modelo de desenvolvimento. O problema é que pensar esse outro modelo de desenvolvimento demanda força social. E a gente é muito frágil quando o debate é econômico. Vou deixar o economista falar agora. O Fagner tem um comentário. Você tem aqui uma parte, né, Fagner? Não, só... Me dou a parte. É um comentário rápido. Em cima também do que a Isa falou sobre essa questão da dificuldade que é fazer essa discussão, né? Porque isso mexe com uma fonte econômica enorme do Estado, né? No período que eu frequentava muito Espírito Santo, eu me lembro muito bem, isso particularmente eu acredito que não mudou, funcionários em Vitória especificamente, funcionários que utilizavam
o uniforme de uma grande mineradora que eu não vou dar o nome aqui, porque né, a gente não tem necessidade. Não vale a pena. Não vale a pena. Usava o nome de uma grande mineradora na rua, simplesmente na rua. Tinha um status absurdo, assim. Então mexer com esse tipo de coisa é complicado, né? Mas eu acho que, assim, tá na ordem do dia, né? Como Isa falou, tá na ordem do dia. Isa, você falou no início aqui, né, que um dos seus principais temas, né, direito à cidade, que muita gente pode dizer que é uma questão municipal, né, de vereador, de prefeito. Você é candidata a deputado estadual. Só que você já comentou aí nas suas respostas, né, de que Vitória não é uma cidade que vive sozinha, né? Ela, inclusive, é numa ilha, né? Tem restrições de espaço evidentes e por isso mesmo está conectada na sua região metropolitana, como quase todas as capitais brasileiras. Mas acho que em Vitória, até pelo fato da maior cidade, da cidade mais populosa do estado ser Vila Velha, né? Um dos poucos estados que isso acontece no Brasil, porque a cidade, a capital, literalmente não tem pra onde crescer. E com isso tem muitas dinâmicas urbanas de centro-periferia dentro de uma região metropolitana, passando por vários municípios. Então, por isso você acaba extrapolando a questão, principalmente da mobilidade, mas outras questões de direito à cidade, para a esfera estadual, já que no Brasil, né, é bastante limitada a institucionalização das regiões metropolitanas. Você passa da esfera do município direto para a do estado. Então eu queria saber o que você pensa, né, para a questão da mobilidade, principalmente, que é a mais premente, né, mas também para outras questões de direito à cidade, pensando na região metropolitana de Vitória, né, na relação da capital com os municípios do entorno e essa relação centro-periferia, e também para outras áreas urbanas do estado, né? Porque tem cidades importantes fora da região metropolitana, a própria Cachoeira de Itapemirim, né? Linhares, etc. Exatamente. Eu entendi muito cedo e depois eu encontrei outros autores que referenciaram isso através da academia, de que a decisão geográfica de o que é um município, o que é um estado, é uma decisão política, no final das contas, né? Então, a barreira municipal, a barreira de aqui é Vitória, aqui a gente tem porque a gente é uma ilha, de fato, mas se você for pegar, por exemplo, as histórias, né, que mais me mostraram isso como continente africano, foi uma decisão política a divisão daquele espaço. Então, eu entendi muito cedo isso, porque aqui na Grande Vitória, em Vitória principalmente, você vê indicadores muito brutais quando você pensa o que é a capital, o que é a Grande Vitória. Se a Grande Vitória tem um indicador de escolaridade de 35%, você vai para Cariacica, chega a ser 6%, acho que na Serra chega a ser 4%. Indicadores de envelhecimento, indicadores de acesso à saúde, as principais doenças. Vitória concentra muito essa qualidade de vida, que é muito resultado do que a maior parte de Vitória são bairros de classe média ou classe média alta. A gente tem poucos morros em Vitória. Inclusive, para uma eleição de vereador, por exemplo, em Vitória, é difícil fazer uma eleição pautada num debate popular, porque o maior eleitor de Vitória não é necessariamente popular. Mas isso fica muito visível, porque se na Grande Vitória a gente tem esse desafio, você pensa o interior é ainda pior. Eu tô com uma proposta que a gente tá chamando que abriu a caixa de Pandora da mobilidade capixaba, que é a questão dos transportes intermunicipais. O Espírito Santo, como só tem uma universidade pública, também não tem muitas salas de cinemas fora da Grande Vitória, não tem espaço de teatro, não tem espaços... Se as pessoas precisam de acesso a algum tipo de especialidade, às vezes o município não dá conta, então tem que fazer deslocamentos. As pessoas querem estudar medicina veterinária. Sou de Vitória. Só tem medicina veterinária público em Alegre, então uma distância de quase 3 horas, 4 horas. Ou você vai gastar muito com deslocamento, ou você vai gastar com aluguel, né? A maioria das famílias que não tem condição de pagar uma instituição privada, enfim, para educação. E nesse transporte público de norte a sul, ele revelou por que ele é tão difícil de discutir. O nosso amigo Fagner estava falando sobre a questão da mineração, né? A gente aqui também tem alguns, eu vou chamar de monopólio, mas a palavra certa seria talvez oligopólios, que envolve o transporte. Na Grande Vitória, a gente tem uma grande discussão sobre o aumento da tarifa todo ano, sobre a qualidade, sobre um contrato de 30 anos que a gente não consegue modificar, reverter. Só que ainda é pior quando você pensa no interior do estado. Porque o interior do estado, ele é feito por deslocamento com pouquíssimas empresas privadas, não tem metrô, não tem linha ferroviária pública, e o único bilionário do Espírito Santo, ele é justamente de uma empresa, que eu também não vou citar o nome, né, por algumas questões, que a gente descobre por que ele é bilionário.
Porque ele garante que todo o estado, que são 78 municípios, praticamente tem a sua maioria feita por um deslocamento que é concedido pelo estado para fazer passagens, por exemplo, para Ecoporanga, Vitória Ecoporanga. É R$220 para ir, R$220 para voltar. É mais barato sair de Vitória para ir para outro estado do que conhecer o próprio Espírito Santo. Muitos capixabas não conhecem a praia do interior. Muitos capixabas nunca foram ao cinema. Muitos capixabas não se reconhecem como possíveis estudantes da universidade pública, porque a família não tem condições de pagar um lugar para morar em Vitória, o deslocamento é extremamente caro. A média de uma passagem para fora da região mais próxima da Grande Vitória é mais de R$100 para ir e de volta dá quase R$200. Eu ouvi um menino que falou que veio ver Odisseia no Shopping Vitória e ele gastou R$98 só de passagem, porque ele mora fora da Grande Vitória. E aí tem bairros não, né? Tem cidades que são uma do lado da outra que o transporte também praticamente não existe. E não tem cinema na cidade dele, né? Aí você já vê a questão de acesso à cultura com mobilidade. Então, assim, não tem como discutir cultura se eu não discuto como a pessoa vai chegar naquele lugar, né? Então, passou na universidade. Beleza, e agora? Como é que eu chego na universidade? Vou morar em Jardim da Penha, que é o bairro mais próximo à Vitória, à universidade de Goiabeiras e Maruípe ali. E vou pagar aluguel? Ou vou fazer um deslocamento diário que não tem condição pelas vias normais, né? Tipo, pagando. E é isso, não tem alternativa senão essas empresas. E isso não é discutido. Por que não podemos pensar uma mobilidade que conecte o estado de norte a sul? Então, quando eu discuto mobilidade, para mim ela é o carro-chefe da questão hoje capixaba do que é direito à cidade, porque muitos capixabas não conhecem o próprio Espírito Santo porque é caríssimo conhecer o Espírito Santo. E para São Mateus, que é onde foi nosso último porto, né, que aboliu o tráfico de escravizados, que tá 4 horas aqui, quase chegando na Bahia, mais ao norte. É mais de R$200. Quem vai fazer esse deslocamento para conhecer a cultura, museu, enfim, essa dinâmica? Ou vai estudar lá também tem uma universidade. E aí você vai pensando nessas dinâmicas que vão privando a gente, de conhecer nosso próprio estado, 2, de ter acesso a oportunidades, 3, de ampliar nossa capacidade de intervenção estadual política, porque quando você também priva a pessoa de se deslocar, você está privando ela de reivindicar outros espaços, né? Assim, esse aqui é o seu lugar, você vai morrer aqui, nascer aqui é o seu papel. Eu percebi isso porque quando estava no Ministério da Igualdade Racial, a gente tem esse programa de intercâmbio, né? Eu fui para a República Dominicana com alguns intercambistas, e foi a primeira vez que uma menina gaúcha viu o mar. E aí isso já me chocou. Só que eu conhecia aqui gente da Grande Vitória que não conhecia o mar, porque os meninos da periferia não se deslocam pra lá. É uma vida tão privada de acessos que vou gastar R$10 pra ir pra praia, às vezes deixa de entregar um currículo, deixa de, enfim, tentar mesmo a universidade, porque não tem, inclusive, passe livre nem para universitário, você tem que arcar com uma parte do seu deslocamento para a universidade. Então, são muitos obstáculos, né, até acessar o restante dos direitos. E se eu privo o principal direito, que me coloca em contato com os outros, eu não estou garantindo o tão famoso direito a ir e vir, que é tão reivindicado na hora da manifestação de rua, mas tão pouco falado quando ele é cobrado para você poder acessar. Isa, tem mais uma pergunta sobre... Você vai começar a enfrentar uma campanha aí, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência como militante e agora, como é que você planeja, como é que você prospecta a sua experiência na campanha, na pré-campanha, como foi, com as redes sociais, né? A gente... E aí... Acho que você falou sobre rede social numa fala, uma resposta que você deu, né? Sobre como... Até, enfim, você pensa o próprio mundo, né? Você é de 97, então você é jovem, vai fazer aí 29 anos. Inclusive, seu aniversário tá chegando, pelo que eu vi, não é isso? Foi ontem, então já fico parabéns atrasado. Tem tempo ainda de desejar parabéns. 29 anos. É uma geração inteira pautada na rede social, de alguma forma. Já cresceu ali com a rede social já se moldando da forma que viria a ser como é hoje. E você vai enfrentar essa campanha, que eu acredito que seja uma campanha também de rede social. Hoje a gente não consegue mais fazer nada, né? A verdade é essa, né? Você não consegue mais divulgar e pegar nas massas, no grande público, no médio público que seja, sem estar nas redes sociais, mas hoje a gente sabe como elas funcionam mais do que nunca, né? A gente está aqui no Lado B há 10 anos, a gente debate isso há 10 anos e a gente foi vendo como as coisas aconteciam. Antes a gente parecia teoria da conspiração quando a gente falava de rede social, e hoje a gente já sabe como eles estão lá indo na posse do Trump. Queria que você me falasse primeiro como você, como ativista, como militante, enxerga o papel da rede social, o que você prospecta aí na sua campanha, né? Se você pretende investir em rede social, se você, enfim, já parou para pensar nisso,
eu queria que você falasse um pouco do papel da rede social na sua vida, de alguma forma também, tentando tirar esse corte geracional. Nosso público costuma ser um público um pouquinho mais velho, né? Pegando a faixa aí do Daniel e do Fagner, que são os mais velhos. Eu e o Luara somos um pouco mais novos, mas ainda assim mais velhos que você. E nesse papel seu da militante da juventude também, queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê hoje essa questão da rede social. Esse talvez seja o meu maior desafio, porque apesar de se esperar que uma campanha jovem seja muito pautada nas redes sociais, eu também vivo a fadiga da juventude das redes sociais. Eu sinto ela, né? Eu entendo muito que um grande debate para a juventude hoje é saúde mental. E eu sou vítima também desse processo, né? Eu acho que, inclusive, aqui no estado, a gente tem poucos jovens que conseguem estar na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, enfim, porque é uma disputa muito desigual, tanto do ponto de vista econômico, para fazer campanha de rua, mas de rede também, porque é muito tempo que se gasta, é uma exposição da sua vida muito grande, e eu sinto que a minha geração, que eu vou chamar conhecida assim, né, geração Z, mas eu não sou mais a .com, né, de algumas, depende do critério que você vai utilizar, ela tenta experienciar algo novo, algo autêntico, algo que seja, inclusive, que tenha uma conexão real com aquele que está consumindo e aquele que está produzindo conteúdo. E na política, eu falo isso com os meninos, principalmente na minha campanha, que é uma equipe muito jovem, eu tento trazer um pouco sobre isso da autenticidade, assim. E na política, parece que o candidato tem que ser perfeito, ele tem que estar sempre sorrindo, ele tem que estar sempre disposto, ele tá 100% conectado. E isso é muito difícil para um jovem. Isso é muito difícil para qualquer um, na verdade. Porque se gastar 10 horas de tela por dia, não faz bem para qualquer pessoa. Eu tô tentando manter um equilíbrio entre o que é a minha vida enquanto Isabela, porque eu sei que a maior forma desse projeto não ir à frente é me adoecendo, é me cansando. E eles vão me cansar mais rápido, né? É a forma que eles têm de me parar essa. Então, eu tento trazer também um debate mais pessoal da política, que é o uso consciente desses espaços, entendendo, inclusive, que a máquina é muito maior. Então, eu tento gastar muito tempo com conteúdo das minhas redes. Esse debate sobre autenticidade é muito difícil de fazer, porque ele demanda um estudo, ele demanda trazer um conceito e explicar ele de maneira para a política. Uma política eleitoral, que quer propostas, que quer respostas rápidas. A internet define isso também como um marcador importante. Mas a minha campanha, eu acho que o que pode dar mais certo, né, porque eu ainda estou nesse processo, e o que deu mais certo é focar. Não esquecer a forma, porque a forma ela é muito importante. Estou tentando fazer uma coisa bem dinâmica, tentando trazer. Eu ainda não gastei nada com impulsionamento. Então eu tive meu primeiro vídeo viral essa semana passada, ou retrasada, que foi falando de política pública, né, de norte a sul do estado para mobilidade. Isso para mim foi muito reconfortante, já consegui minha primeira vitória, que é conseguir mais de 30 mil visualizações, agora chegando a quase 40, não sei como vai ser quando tiverem vendo esse vídeo, falando de um tema real, achar uma angústia real das pessoas. Porque eu também... E aí uma fala muito da Isabela, assim, não a Isabela candidata, mas a Isabela jovem que tá nesse desafio individual. Porque tentar me transformar num produto da política, pra mim, é uma perda muito grande. Porque eu não sou, assim, né, um produto a ser comprado ali, um personagem a estar ali. Eu não sou. Eu tenho uma vida real, com experiências reais, com desafios reais. E eu acredito que essa é a maior possibilidade de conexão com as redes. Eu cresci, apesar de conhecer nas redes sociais, eu cresci no Orkut, eu lembro do MSN, eu lembro dessa conexão que a gente tinha e essa ausência de medo de se expor, né, de estar criando laços, de estar trocando ideia de verdade. E eu que estudo juventude hoje, vejo que a geração Z, mais pra perto, depois dos anos 2000, tem muito medo de se expor. É uma geração muito tímida, muito introspectiva, e a política é muito violenta, inclusive, com isso. Então, eu gostaria de criar uma atmosfera em que eu não negligenciasse a vontade de ganhar e estar no espaço de poder e ser jovem, mas também não deixasse de fazer debates importantes. Inclusive, eu tô tentando trazer na minha produção com a galera, mais sobre mim, mas não eu enquanto meu dia a dia, mas coisas que criaram meu repertório, porque muito que eu aprendi, gente, eu não aprendi lendo na universidade, não, eu aprendi nos movimentos sociais e aprendi na cultura pop principalmente. Então eu sou uma grande fã de anime, eu sou uma grande fã do hip hop, eu sou uma grande fã de filmes da Disney, eu sou uma grande fã de tudo isso que me deu consciência completa de ser humano, porque eu acho que é isso. Aqui, parece que todo mundo que eu falo que eu sou candidata, acha... Você, né? E pra quem não sabe, todo mundo tá vendo em áudio, eu sou uma jovem negra, eu sou uma jovem... Eu sou uma mulher, né? Uma mulher cis, enfim. E tudo isso impacta
Vou dar só um exemplo de ontem, tá? Eu vou expor um breve caso de situação desconfortável, mas pra vocês entenderem isso. Ontem foi meu aniversário, eu fiz ele numa rua pública, num bar e tal, e tava todo mundo com adesivo. E aí, eu tava passando, todo mundo sabe que eu sou candidata ali, um cara me gritou no bar, aí eu olhei e falou, traz um copo pra mim. Eu tava vestida, assim, como aniversariante. Eu tava vestida como quem é uma possível candidata à Assembleia Legislativa. E mesmo assim, isso não bastou. As pessoas ainda me veem como quem tem que servir. Então, eu quero contrapor isso sem perder minha humanidade. Porque se eu ficar o tempo todo também, não, vou me provar, eu vou quebrar nesse processo. E muita gente que eu conheci na política, e Luara tá aqui, também conhece muitos capixabas, muita gente desistiu desse caminho. Eu tô desde os 13 anos. Muita gente desistiu porque a vida cobrou outras demandas. A vida não é só o que a gente mostra nas redes sociais. Eu ainda não faço isso de maneira tão pública, mas eu vou conciliar muito campanha de rua e campanha de redes, tendo noção de que eu não vou dar tudo de mim porque disseram que tem que fazer isso nas redes sociais. Eu quero mostrar que a gente precisa criar uma cultura política que entenda a dimensão da rede social como uma ferramenta, não como aquilo que vai pautar nossos indicadores de sucesso. Eu sei que é muito difícil falar isso nas eleições, mas se não for assim, a gente vai perder muita gente com muito potencial porque entrou num burnout da política, porque entrou numa crise de saúde mental muito forte, porque se expôs demais, porque não teve rede de apoio. E candidaturas como a minha demandam uma rede de apoio muito mais do que uma exposição sem cuidado. Pô, resposta incrível, Isa. Resposta incrível. Você, agora eu fiquei aqui de boca aberta, porque você acabou entrando num prisma que ampliou, né, pra coisa da campanha, pra coisa da política, né, do fazer política. Pô, maravilhoso. Lu, pra gente encerrar então, fecha com chave de ouro aí, de ex-candidata pra candidata. Verdade, tem isso, né? Mas muito bom ouvir gente com essa consciência, viu, Isabela? Porque muita gente colocando todas as esperanças na rede também, isso drena de fato a nossa energia. Eu tenho chamado muita atenção para esse debate aqui no lado B também. Sei que foi aquela campanha, a minha campanha em 2018, entre erros e acertos, mas vamos lá, eu quero, para a gente encerrar aqui, então, uma leitura sua do cenário capixaba, né? As peças ainda estão se movendo, assim, mas você acha que a definição da candidatura do Helder Salomão para disputa ao governo, assim como o fato do Pasolini precisar, né, o Pasolini está no Republicanos, mas ele precisar do PL, do Magno Malta, podem forçar um pouco mais a nacionalização do debate aqui no Espírito Santo e também dar algum tipo de vantagem que faça com que a esquerda cresça no Estado? Vamos lá, que eu estou precisando de uma boa dose de otimismo. Eu sou conhecida por ser muito sincera e eu tô num podcast de rede nacional. Eu apoio muito a candidatura do Helder, eu apoio muito a reeleição do Contarato. Eu vou falar um assunto muito polêmico agora, porque eu entendo que a disputa do Senado seja a principal tarefa na defesa da democracia. Ser jovem não te dá o direito, inclusive, de ser senador, por alguns motivos que eu até discordo, mas é um espaço muito importante, uma eleição de 2 anos. O Espírito Santo passa muita vergonha quando debate o Senado, e eu acho que essa é uma eleição que a juventude precisa estar atenta. E eu, que sou defensora do direito à cidade, que fiz muita discussão sobre moradia, sobre transporte, sobre política de juventude, entendo uma coisa que está acima disso, que é a defesa da democracia. E o Senado é a principal porta, talvez, que abra uma brecha para a gente viver um período que seja muito sombrio se a gente não tomar cuidado com o que é o Senado. Então, aqui no Estado, a gente tem algumas possibilidades para esse debate e a esquerda está tentando se posicionar. Vou começar para governador e depois voltar para o Senado, para poder entender minha posição. Eu acho que a campanha do Helder é muito acertada, a gente tentar mostrar um projeto. Só que eu também acho, vou fazer a crítica da esquerda que a gente gosta de fazer a si mesmo, que é preciso a gente apresentar pautas. É preciso que as pessoas conheçam nossas pautas antes dos nossos nomes. Vocês me conheceram, provavelmente, porque eu tinha uma pauta. Tem outras pessoas, inclusive, que já são candidatos que vocês, né, poderiam ter chamado para esse espaço. Mas quando você fala de Isabela Mamed, as pessoas já estão falando de tarifa zero, as pessoas já estão falando de transporte público de Norte-Sul, já estão falando de direito à cidade. Eu acho que a gente precisa usar o espaço das eleições para elevar o nível da política. A gente não pode criar do espaço da política uma maior dependência para a política representativa, ou seja, que esse representante ele é a única salvação do nosso caminho. Mas que caminho é esse? As pessoas querem ouvir propostas. E eu acho que a política do capixaba ela é muito rebaixada quando o ponto de vista é proposta. Então, assim, quais são as grandes mobilizações que a gente vai fazer na Assembleia Legislativa? Eu, por exemplo, já quero lançar. Eu fiquei muito inspirada pela entrevista do Fecha. Eu vou falar mais uma vez. Para mim, foi acertadíssimo a ideia da CPIs para esse momento. A gente precisa fazer um processo desse sobre mobilidade. A gente precisa conseguir pautar
projeto de iniciativa popular aqui no estado. A gente precisa dar, inclusive, chamar as pessoas para estar com a gente na democracia direta. Porque a gente é pequeno, a gente é pouco. E eu sinto que falta na figura muito qualificada do Helder, mas que o conjunto, né, do que é esse projeto consiga botar na ordem do dia qual que é a alternativa ao projeto dessas pessoas. E não pode ser uma alternativa que seja em relação a um nome, mas a um projeto completo, um projeto que tenha segmento, que tenha soluções e problemas. E problemas a gente resolve respondendo 3 perguntas. Como, com quem, por quê? Então, se eu falar de nossa candidatura, as pessoas têm que saber mobilidade. É isso, isso e isso. Segurança pública é isso, isso e isso. Então, eu ainda quero crer, e eu tô nesse projeto, eu tô apoiando fortemente, que a gente consegue fazer o Espírito Santo entrar com um debate muito qualificado dos seus problemas e soluções. E eu acredito muito no Helder para isso. No Senado, Contarato, com o que for o seu mandato, que é a sua reeleição. Só que senador aqui no Espírito Santo, gente, são 700 votos para eleger. Então, para mim, não dá para brincar. Para mim, a gente tem que procurar dentro do campo progressista quem tem essa votação. E por mais que seja... Mas vou fazer esse corte com certeza, que seja difícil defender isso, eu acredito que o Casagrande pode ser essa alternativa no campo democrático. Porque 700 mil votos não é brincadeira, a gente não pode dar... A gente tem 2 meses para conseguir ganhar as eleições. E agora é ganhar as eleições, fazer o presidente Lula ser reeleito. E isso, inclusive, para poder mostrar que a gente está unido no campo progressista, né? A gente precisa ampliar. Eu entendi no governo, que um governo que eu tava com o PMDB na mesma secretaria que eu, no PV, Rede, PSB, PSOL, PT, que a gente precisa ser amplo para conseguir resolver problemas e conseguir ter entregas. Então, eu defendo isso. Eu acho que aqui no estado, a extrema-direita, ela faz debate reduzido, ela busca puxar a gente para esse debate reduzido, e a nossa tarefa não é reagir a isso. Nossa tarefa é elevar a política, porque senão a gente trata as pessoas como se elas não conseguissem entender o que está em jogo. A gente precisa conseguir não ter medo de dar nome às coisas. Eu não tenho esse medo ainda, né? Talvez uma hora eu até tenha, mas por hora eu não tenho medo de falar que, por mais que não seja o meu projeto da nossa federação, o Casagrande pode ser a solução para a gente não deixar entrar candidatura, sim, de Senado, que tem a chance de chegar lá e passar projetos democráticos no Senado. Eu militei um tempo no PSOL, né? Sou filiada um tempo no PSOL, tenho muito respeito às candidaturas, mas eu convido a gente a fazer esse debate sobre qual é a força do nosso projeto. E se a gente tem 2 meses pra ganhar, a gente tem que saber a nossa força. Porque se eu não ganhar, pessoal, as eleições, na Assembleia Legislativa, nossa chapa vai botar, provavelmente, outros deputados qualificados. Eu acredito na nossa chapa. Mas no Senado a gente não pode brincar. No governo também não. Então, Pasolini e Ferraço, eu não gosto de comparar os dois, porque a comparação parece que ela quase não existe, né? Mas pra mim o critério é o que o Pasolini fez no período da Covid, assim. Não dá pra gente ter a possibilidade de viver uma nova pandemia que as pessoas invadam o hospital, que as pessoas, igual você muito bem trouxe, Luara, defendam antivacina. E por mais que o Ferraço seja, né? Assim, perceba, não é o meu projeto, não quero, acho extremamente autoritário, pois propostas muito, 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 muito antipopulares, porém, a gente precisa conseguir entender se no segundo turno o que a gente vai fazer. Se ele não acontecer do nosso projeto, o que vai acontecer? Eu espero que não seja isso, eu vou lutar para que isso não aconteça, mas eu acho que a eleição é um risco muito alto. Eleição é muita coisa em jogo por muito tempo. Se a gente não tivesse tido a pandemia em outros formatos, talvez os danos seriam outros. Então, assim, a gente não sabe do futuro, né? E eleições brincam com a vida das pessoas. Eu tenho muita responsabilidade com o que é o voto, o que é esse poder representativo que a gente coloca. E, infelizmente, às vezes, os nossos projetos não são tão grandes ainda para poder colocar como projeto alternativo. Então, a minha avaliação política é essa, não é uma avaliação política da federação como um todo, né? É muito, hoje, do PCdoB, nessa análise, de que a gente precisa eleger 2 senadores progressistas, o Helder Salomão, entendendo que nós temos um desafio muito grande para fazer com que ele cresça, mas, principalmente, que se coloque como principal destaque de um projeto alternativo ao desenvolvimento que está sendo construído, que a gente debateu aqui ao longo da entrevista. Maravilha. Você quer fazer algum apontamento, Luara? Que foi mais uma fala com personalidade. Não, boa. Eu não estava esperando ouvir esse nível todo de sinceridade, não porque, né, conheço a figura da Isabela, mas eu falo assim, eu sei que existe durante a campanha uma tentativa de um alinhamento e tal, até pelo espírito mesmo, também não estou precisando de uma dose de otimismo, mas
a dose de realismo ela é sempre muito bem-vinda, porque a militância também precisa, a gente quando entra em campanha, né, a gente fica muito eufórico, a gente quer despertar esse encantamento que eu falei ali no início, mas ao mesmo tempo, a realidade ela vai se impondo, né, Isabela? Ela vai se impondo, seja no desgaste emocional, físico também, né, porque é cansativo, mas também disso, da gente ver as outras campanhas, né, e as porradas que a gente toma, e o que renova é justamente esse contraponto. Eu acho muito importante que você traga isso, porque é uma demanda da militância, e aí eu falo inclusive como militante petista, né, da militância petista há algum tempo, essa alternativa, e que nesse jogo aqui, né, de ficar ali, Arthur e Casagrande, nunca conseguimos colocar de fato uma alternativa de esquerda, não vou falar do campo progressista, porque a gente sabe que tivemos aliados estratégicos, táticos, né, ali, né, alguns nesse período recente, mas isso não transforma a vida das pessoas. Continuar fazendo as mesmas coisas não vai nos dar resultados diferentes. Então, acho que é uma resposta muito boa, muito evidente da política que eu imagino, né, que você defende, que vai defender, espero, na Assembleia. Aproveitar para poder já fechar aqui, assim, você falou de redes sociais antes, né? Eu não quis me alongar para poder já passar para a nossa próxima pergunta, para essa última pergunta que eu te fiz, mas é uma campanha que está muito interessante de acompanhar nas redes, a sua campanha. Acho legal que o Caio trouxe a pergunta sobre redes sociais, porque é onde a gente acaba vendo, mesmo quem é de fora, né? Quem não vai poder votar em você, mas também a nossa audiência, que vai poder ficar de olho, a nossa audiência do Espírito Santo. É interessante ver esse trabalho que está sendo feito com essa coisa do reencantamento tão possível, que é algo que o Freixo também respondeu para mim no nosso último programa. Que é aquilo assim, o que reencanta as pessoas, eu acho, né, que vai reencantar as pessoas, é justamente essa possibilidade, esse projeto que pode ser colocado como, olha, não tá tudo dado, né, não tá, as coisas não precisam ser como são, ou como estão nesse momento, com todos os alertas que você fez. Então, na verdade, o meu comentário, Caio, é muito mais uma afirmação, assim, mais de concordar mesmo e feliz, assim, por essa entrevista que rolou aqui hoje, trazer o Espírito Santo para o debate, um estado que está tão perto do Rio, mas aí a gente já podia começar a pensar para os próximos 10 anos de lado B, caravanas lado B aí para vocês conhecerem o Espírito Santo. Dizem que Capixaba não gosta muito de turista, né? Vamos repensar a política de turismo aqui no estado também. Mas é muito legal de ver, porque só para poder fechar mesmo, aí eu já faço até minha despedida, pode ser, Caio? Pode. Eu acho que a pauta da mobilidade urbana, ela é tão interessante também, Isabela, porque também é uma forma de a gente pensar o desenvolvimento de uma forma que não seja só concentrando a ideia de desenvolvimento que você tem de uma capital, né? E num estado com uma proporção tão interessante quanto o Espírito Santo, quer dizer, um estado pequeno, entre aspas, mas que é um laboratório muito interessante, eu acho que é um tema que me chamou muito a atenção. Tanto a forma como você faz, quanto o porquê fazer nessa eleição e estadualmente, né? Tratar disso como uma pauta estadual, para que a gente não pense que progresso é um só, né, que só existe uma forma da gente progredir, não uma forma da gente pensar desenvolvimento que é o de uma capital como Vitória, ou enfim, uma capital urbana, porque no interior também há muita potência, também há muita tecnologia para que a gente desenvolva as formas, né, de se fazer política pública e também desenvolver e aprender com a cultura, como você trouxe. Enfim, acho que esse é o meu recado final. Obrigadão vocês aí e a todo mundo que nos ouviu no programa de hoje. Obrigado, Lu. Até semana que vem. Isa, por favor, muito, muito obrigado. Foi um barato trocar essa ideia com você. Desejamos sorte aí na campanha. Que você continue com essa... Mostrou muita personalidade, assim, né? É um adjetivo meio bosta de se usar, eu admito. Mas é porque, de fato, as respostas saíram da casinha, daquela respostinha pronta. Assim, com todo respeito a todos os candidatos e candidatas que a gente trouxe aqui ao longo de 10 anos. Resposta de candidato, né? A Político. Gente viu muita gente, sai pela tangente. Principalmente quem não tem mandato, né? Que tá tentando... Que tem aquelas respostinhas prontas pra tudo. Mas não, você veio com respostas que fizeram a gente pensar, né? Acho que quem tá... Doa a quem doer. Doa a quem doer. Acho que quem tá no Espírito Santo aí ganhou aí alguém pra... Se não conhecia, né? Ganhou alguém para seguir, para observar. A gente fica muito feliz quando a gente consegue fazer um programa desse tipo. Porque é isso, né? Muita gente vem com um discurso pronto, que a gente tende a concordar com todos os discursos prontos que estão por aí, mas que são, na prática, discursos prontos. Eu achei, assim, fazendo uma avaliação aqui, que a gente nem costuma fazer também, né? Mas a gente gostou muito, assim, de como você se posiciona. Parabéns, boa sorte. Deixa seu recado final para seguir aí suas redes sociais, enfim, olhar a sua agenda, e a gente vai acompanhar e vai torcer por você para ser uma representante nossa aí do Espírito Santo.
Boa noite. Gente, muito obrigada. Esse é um adjetivo que, inclusive, eu recebo bastante. Eu sou muito inspirada pelas meninas do hip hop, né? Não tenho nenhum problema com esse nome, conhecida como a causa do problema. Porque eu acho que às vezes a gente tem que dar o problema pra gente poder pensar a solução. Eu tenho 29 anos. É óbvio que eu não tenho todas as respostas e todas as certezas. Eu vou amadurecendo. Todo mundo vai amadurecendo, né? Dizer a verdade é a única forma que a gente tem de poder criar discordância e criar uma participação social real. Porque muita gente fala de participação social, que é um dos eixos da minha campanha também, mas no final é aquela escuta que depois não decide nada e não sintetiza nada e podia ser um e-mail. Então, assim, se for pra ser um e-mail a minha candidatura, eu não estaria gastando esse tempo, assim, né? Eu sei que eu posso ser convencida igual o BBB. Hoje eu penso uma coisa e amanhã, se me convencer, eu posso inclusive amadurecer e pensar uma nova proposta. Mas isso é evolução, isso é saudável, isso é construtivo, isso tem que ser parte da política. Senão a política vira todo mundo fazendo post de IA. Não dá. Tipo assim, fica fácil e fica superficial e cada vez mais as pessoas parece que vão no supermercado comprar um candidato. E aí você vai, qual modelo eu quero? Assim, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E eu busquei justamente fazer um trabalho da minha maior parte da campanha de pensar o que eu queria falar. De não falar por falar. De falar o que eu realmente gostaria de dizer. E eu fui muito inspirada. Meu primeiro post, pra quem quer conhecer o que é a minha campanha, é o post que fala do Bad Bunny e compara Porto Rico à Vitória. Sou muito inspirada por essa experiência, porque o Bad Bunny tá discutindo com o mundo todo a gentrificação de Porto Rico. Então, se o Bad Bunny conseguiu fazer isso, por que uma candidata a deputada estadual não pode conseguir discutir as questões mais estruturantes que afetam o cotidiano das pessoas? Muito, muito obrigada, pessoal, por esse espaço. Eu estou honradíssima no mês do meu aniversário, fazer aniversário com vocês. E pra quem não me conhece, eu sou Isabela Mamed, tenho 29 anos agora, sou fruto das políticas públicas, sou fruto de muita gente que vem antes de mim e tô aí para tentar fazer com que o Espírito Santo seja visto como um espaço de justiça social e que a gente não deixe ninguém para trás nessa nova fase de desenvolvimento. Perfeito. Daniel Soares, boa noite. Boa noite, obrigado, Isabela. Muito bom, muito interessante. Aí assino embaixo das palavras do Caio aí. Boa sorte, né? Aí até outubro e até semana que vem. Fagner Torres Lima, boa noite, até semana que vem, ou não? Boa noite. Tomara que seja semana que vem, cara. Eu, particularmente, se eu não for, não vai ser por minha culpa. Mas pode ser que não. Agradecer a Isabela, foi ótimo. Realmente também gostei muito de trocar esse papo com ela. Agradecer vocês, Lu, Caio, Daniel. E só fazer um recado final aqui, lembrar a galera, ainda tem tempo, mas é bom lembrar. Dia 16 de agosto, às 9h30 da manhã, vai acontecer o Domingo é Dia de Cinema, mais uma edição do Domingo é Dia de Cinema, lá no Estação Net, né, em Botafogo, na Voluntários da Pátria 35. E nesse mês, o projeto vai mostrar o filme Encontro com Milton Santos, ou O Mundo Global Visto do Lado de Cá. É um filme do Silvio Tendler, aí, que nos deixou, se não me engano, no ano passado, no início desse ano. Já estou perdido no tempo. Vai acontecer, né, a sessão custa R$5. Lembrando, vai ter um debate depois do filme, o Leon ainda não me liberou quem é que vai debater, mas vai ter um debate. E lembrando que o Domingo é Dia de Cinema é um projeto de apoio a estudantes que vão prestar o vestibular esse ano. Então, além do filme e do debate, estavam arrecadando edições do livro O Cortiço, né, do Aloysio de Azevedo, que é um livro que está na ementa obrigatória aí da segunda prova da UERJ em 2027. Então, a galera, além do filme, do livro, do debate, vai arrecadar 200 livros para poder distribuir para a galera que vai fazer o vestibular. Lembrando, essa é um evento de muita gente, assim, o Leon toca esse evento junto com muita gente, mas entre eles está a FPVP RJ, o Tecendo Diálogos, o apoio da Fiocruz, do Núcleo Piratininga de Comunicação, do próprio Estação Net Cinema. Então, dia 16 de agosto, 9h30 da manhã, domingo, obviamente. Domingo é Dia de Cinema, Milton Santos ou O Mundo Global Visto de Cá. Quem for do Rio de Janeiro e puder colar lá no dia 16, é uma boa. Se eu estiver no Rio, eu vou colar. Se eu não estiver, aí não tem como, mas vamos ver.
Um abraço a todos e obrigado. Vou mandar aqui um abraço pro Ivan, lá da livraria Belle Époque, né? Estive lá na semana retrasada, fui conhecer esse espaço que tem sido aí um espaço de muita cultura ali no subúrbio do Rio. Meier. No Meier, onde fui muito feliz ali, daquela região do Meier, frequentei bastante. E a livraria, fervendo, tem ali o botequinho, um lugar muito maneiro, música boa, um ambiente super alto astral. Rua Soares. Na Rua Soares, ali onde fica o Visconde de Cairu. Fui muito também ali no Visconde de Cairu. Então, mandar um abraço. Falei com o Ivan, né, que é o responsável lá. O Ivan disse que conhecia o Lado B, disse que ouvia muito o Lado B. Então, mandar um abraço aí pro Ivan, pro nosso Arthur, né, que tá sempre lá, que é sócio de lá, né? É praticamente sócio. Todo dia ele tá lá. Só não é sócio proprietário, mas sócio. No dia que eu fui, ele tava. E aí, no Instagram tá sempre aparecendo. Divulgador. Divulgador. Um agitador lá do Meier e do Caxambi, nosso Arthur. Um abraço pra ele. É isso, gente. A gente encerra por aqui mais um episódio da temporada lá do B10 anos. Então aí, agosto, né? A gente faz aniversário junto com a Isa e junto com o Vasco da Gama, né? Ali, a Isa tá feliz. 12. E Vasco! Aí, ó, a Isa representando o Vasco aqui na mesa. A gente tá fazendo 10 anos em agosto, a gente vai comemorar muito daqui até o final do ano. A gente espera ter várias cervejadas, vários eventos e de preferência aí com vitória sobre a extrema-direita nas urnas, né? No dia 27, lembre-se, 27 de agosto a gente vai comemorar lá na Casa Porto, a gente vai divulgando aí no decorrer dos dias para participar, a princípio só para apoiadores lá do Telegram, tá, gente? Como eu falei lá no começo, a gente vai soltando aos poucos conforme vai tendo vaga, né? Porque as vagas vão ser muito limitadas. Então, se você não é apoiador do Lado B e quer curtir lá, já vem aqui para apoiar o Lado B em apoia.se/Lado B do Rio na faixa de R$20, tá? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, a gente espera trazer mais novidades semana que vem. Estamos de volta, eu te convido a ficar com a gente e fortalecer o jornalismo independente, contra-hegemônico e anticapitalista. Forte amplexo, até lá! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.